Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Diabetes Eu Cuido. Nossa missão é transformar vidas através da educação em diabetes. Eu sou Alexandra Manfredini, sou biomédica, sou educadora em diabetes e hoje estou aqui para a gente conversar de um assunto muito importante, que com certeza vai trazer para você muito mais qualidade de vida. Estou aqui com a Daphne Diniz, a nossa nutricionista, e ela vai falar um pouquinho sobre adoçantes. Vamos conversar, entender quais são os adoçantes mais seguros para o portador de diabetes. Será que adoçante causa câncer? Será que eu posso utilizar qualquer adoçante em qualquer situação? Tenho certeza que você, assim como eu, tem muitas dúvidas. Então vamos tirar as nossas dúvidas aqui hoje com a Daphne. Olá, Daphne, seja muito bem-vinda. Vamos bater um papo aqui gostoso sobre os adoçantes. Olá, Alexandra, obrigado pelo convite e vamos sim, desmistificar, alguns conceitos aí sobre os adoçantes, Os adoçantes também podem ser chamados de edulcorantes, E eles têm um poder de adoçar muito superior ao açúcar tradicional, esse açúcar de mesa, Então, alguns chegam a ter um poder de adoçar 300 vezes mais do que o açúcar. Eles são divididos entre adoçantes naturais e os sintéticos, que são os produzidos em laboratório. Os naturais, a gente tem ali uma gama de adoçantes naturais, entre eles a frutose, A frutose, ela é uma substância que não deve ser consumida por diabéticos. Ela tem alguns produtos, as fábricas adicionam essa frutose, em alguns alimentos, mas ela causa cárie e também vai interferir na glicemia, desse paciente, que consumir. No caso da frutose, por exemplo, a gente tem granolas que Sim. podem ter o acréscimo da frutose, vamos dizer assim, como um corante, como um açúcar, vamos dizer, corante não, desculpa, como um adoçante, Um açúcar ali que veio acrescentar o sabor, Então tem que tomar cuidado, olhar esses rótulos, Sim, às vezes vai estar também com o nome de xarope, na frente, Então xarope de frutose. Então é bom olhar, porque pensa que é uma granola, é um produto natural, eu posso consumir à vontade. Tem 100% que olhar, natural, 100% natural, tem fibras, mas tem ali a composição dela, é adicionado esse xarope de frutose, xarope de milho. Então, são açúcares, Então, não deve ser consumido. Falando dos adoçantes naturais, a gente tem agora os que são bastante na moda, Bastante difundidos, os polióis, que a gente fala, que tem a terminação em ol, Sorbitol, xilitol, manitol, eritritol. Todos eles ali compõem mais ou menos a mesma família de adoçantes. Eles são derivados de plantas, Alguns são derivados ali da ameixa, a gente encontra, naturalmente. E aí eles são extraídos, desses vegetais, desses micro-organismos também, que produzem muitas das vezes esses álcools. E aí ele é transformado em açúcar, em adoçante, Só que tem um porém. Esses adoçantes, eles causam certo desconforto, Principalmente o xilitol, o sorbitol e o manitol, porque ele é fermentável pelo nosso organismo. Quando a gente consome esse adoçante, as bactérias ali presentes vão fermentar, vão produzir muitos gases, desconforto abdominal e até diarreia, O consumo excessivo desses adoçantes. Então, quer fazer a troca? Troque com cautela, Às vezes vai fazer ali um bolo, a gente vê uma receita de bolo com xilitol. Tem que tomar um certo cuidado com a quantidade que você vai consumir desse bolo, Acha que, troquei, é adoçante, posso consumir à vontade. E aí começa a ter um efeito depois laxativo, A pessoa corre pro banheiro, Por conta desse problema, desse adoçante. E mesmo porque o bolo não é feito só de adoçante, Exato, A gente tem a farinha no bolo e tudo mais, que também vai alterar a glicemia, Além disso, tem o eritritol, entre esses adoçantes, ele é o que mais é aceito, pelo organismo. Ele não tem tanto efeito colateral, não tem esse efeito laxativo, que esses adoçantes trazem. Além do adoçante natural, desses terminação em ol, a gente tem aí a estévia, É um adoçante que, de uns tempos para cá, ele está sendo bastante difundido. O poder de adoçar dele é 300 vezes mais do que o açúcar de mesa. Então, ele é um bom adoçante. O problema é que muitos pacientes relatam aí esse sabor residual que ela traz, Um sabor meio amargo depois que consome.
Então, muitas vezes não é tão aceito assim. Mas é um adoçante muito indicado, porque ele é natural, ele não tem nenhum efeito tóxico no organismo, ele pode ser consumido por crianças, por gestantes, por idosos. Então, é um bom adoçante. Né? E bem conhecido, né? Você vê que está no mercado. Agora, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o Stevia, é que muitas vezes o rótulo, que se a gente não olhar o rótulo, esse Stevia, ele está acrescido de outro adoçante, não é? Stevia com sucralose, Stevia com ciclamato, não é assim? Sim, são os adoçantes mistos, né, que a gente fala. Então, a importância da leitura do rótulo. Sempre leia a lista de ingredientes, porque às vezes está ali em letras miúdas mesmo. A gente olha lá, é Stevia, né? Eles até põem uma cor meio verdinha para induzir, que é natural. Sim. Só que ali na letra miúda ele coloca ali com ciclamato, com sacarina, com aspartame. Então não é só de Stevia, né? A composição do adoçante. Então a dica é, leve a sua lupa ao supermercado, não é? Sim. Para a gente poder realmente, nas letras miúdas, obter a informação que é importante, principalmente para o portador de diabetes, correto? Sim, correto. Então, falamos agora dos adoçantes naturais. Agora vamos entrar, né, falando dos adoçantes artificiais, assim, né, os adoçantes produzidos, né, em laboratório. Então, a gente tem aí os adoçantes que são bastante conhecidos, né, pelo público já. Ciclamato, sacarina, tem o aspartame, a acesulfame-K. Então, vamos dividir eles aí. Ciclamato e sacarina, eles têm sódio na composição. Então, para quem é hipertenso, não é recomendado fazer o uso dele, né? Porque ele tem o sódio, o sal, né? Então, ele pode alterar aí, né, os valores aí, né, da pressão, se fazer um consumo em excesso. O aspartame, que eu acho que é o mais polêmico, né, de todos os adoçantes, pela questão de falar muito, se difundiu que ele dá câncer, que ele é um adoçante que tem que retirar. Por enquanto, nenhum estudo, de fato, comprovou que esse adoçante causa câncer, né? Então, a gente precisa ter uma certa cautela em difundir também certas notícias, né? Ele tem uma dose diária recomendada, assim como todos esses adoçantes produzidos em laboratórios, eles já vêm com essa dose aí que é recomendada, né? Pra gente consumir por dia. O aspartame é 40 miligramas por quilo de peso, né? Então, uma pessoa aí de 70 quilos, ela consumiria mais ou menos uns 2.800 miligramas, o que daria de 60 a 80 gotas por dia, ou 20 saquinhos. Então, é uma quantidade exorbitante. Ninguém chega a esse consumo excessivo. Então, ele é seguro se você se manter dentro dessa dose recomendada. Então, colocar ali uns 5 gotinhas, né, para adoçar o suco, ou usar aquele envelopinho já que vem com uma porção adequada. Então, você já limita o consumo desse adoçante. E no caso, por exemplo, de uma pessoa que tem diabetes recém-diagnosticada e ela consumia antes açúcar, né? Uhum. Então, ela tem um paladar acostumado a esse doce do açúcar. E é então recomendado que ela faça a substituição do açúcar pelo adoçante, certo? O que você indica ali no dia a dia, né? Ela já substitui esse açúcar pelo Stevia ou não, né? Como que é essa transição do açúcar para o adoçante, até para que o paladar dela vá se adaptando a essa situação? A indicação, né? Porque, como a gente já disse, o Stevia tem esse sabor residual. Seria interessante ela começar a tentar migrar para adoçantes que mais se parecem com o açúcar, né? Convencional. Um deles, que, né, a gente vai entrar aqui agora falando, que é o adoçante também produzido em laboratório, é a sucralose, né? Eles pegam ali a partícula da cana-de-açúcar e transformam, né, essa partícula em sucralose, que é esse adoçante. Ele é o adoçante que menos tem esse sabor residual, ele é mais bem aceito, né, para o consumo. Só tem que se atentar ao fato de que ele não pode ser aquecido, né? Ele aquecido durante uns 15 minutos aí numa temperatura de mais ou menos 90 graus, ele já produz substâncias tóxicas para o nosso organismo, né? Então, a gente precisa tomar, né, uma certa atenção. Então, fez o chá, vai adoçar ali com as gotinhas de sucralose, já toma esse chá. Não deixe esse chá ficar ali 15 minutos ali com o adoçante. E para preparações quentes mesmo, vai fazer um bolo, ele já não é indicado, né? Então, seria indicado você procurar no mercado adoçantes próprios, né? Já tem aqueles para forno e fogão, são adoçantes que já têm a segurança comprovada, né, do uso dele para preparações quentes mesmo, né? Vai preparar ali no fogão, vai fazer um bolo, vai fazer um biscoito, utiliza esses adoçantes.
E no caso de crianças, né? Crianças, gestantes, é liberado o consumo de adoçante? Pode utilizar? É recomendado? Não é recomendado? Como que é essa orientação? Para crianças, né, diabéticas, né, para gestantes também que estão passando por algum problema aí, né, diabetes gestacional, é indicado, mas tem alguns que, né, realmente não são indicados. Por exemplo, né, o aspartame não é indicado nem para crianças, nem para gestantes, porque ele tem fenilalanina, né, que é um composto que quem tem uma doença chamada fenilcetonúria não pode consumir, né? Então, essa fenilcetonúria, ela é diagnosticada no teste do pezinho. Então, logo que a criança nasce, já faz ali os testes, já é diagnosticada. Só que, como a mãe ainda, né, a criança está dentro do útero, a mãe não sabe se tem ou não, né? Então, não é indicado fazer o consumo do aspartame. Indicaria fazer o uso da sucralose, né? A estévia também, por ser um adoçante natural, seria um bom adoçante para crianças, para idosos, né, para gestantes fazerem o uso. Certo, então o mais indicado mesmo no caso da criança, ela se adaptar melhor ao paladar dos alimentos, né? De preferência não acrescer açúcar, então não vou acrescentar açúcar a um suco, né? Não vou acrescentar o açúcar numa sobremesa muitas vezes. Eu vou comer um pedaço vou fazer uma banana com aveia, muitas vezes ainda acrescenta o açúcar, né? Tomar cuidado com isso, né? Sim. Consumir a fruta in natura mesmo, sem adição do açúcar. Exato, né? Porque às vezes a pessoa nem experimenta, ela já vai no automático, né? Ela já quer acrescentar porque a mãe fazia assim, a avó fazia assim. Então a gente precisa começar a mudar essa questão do comportamento alimentar, né? Dessa introdução alimentar para a criança. Então, se a criança é diabética, é claro que o uso do adoçante tem que ser feito, né? Mas também ela pode se acostumar com o sabor do alimento sem ter o adoçante ali, né? Para crianças que não têm diabetes, né? Que estão aí um pouquinho mais gordinhas, né? Sofrendo aí com sobrepeso. Não precisa colocar o adoçante no lugar do açúcar. É realmente trabalhar com esse comportamento da criança, diminuição desse açúcar para ela começar a perceber o verdadeiro sabor dos alimentos. Porque o açúcar acaba mascarando até o sabor do alimento, não é? Trazendo aí uma consequência muito ruim, muitas vezes, né? Uhum. Daphne, então, para que a gente possa encerrar aqui o nosso bate-papo, né? Essas informações que são extremamente úteis e importantes, qual é a sua dica para a pessoa portadora de diabetes que faz uso do adoçante, né? Pontos importantes na utilização do adoçante. Sim, utilizar com cautela, respeitar essa ingestão diária recomendada, então não esguichar, né, o adoçante ali para preparar o café, o suco. Olhar sempre o rótulo, se atentar, né, para a leitura do rótulo, para ver se esse adoçante realmente é aquilo que você quer adquirir, né? Eu sou hipertenso, vou adquirir um sucralose, mas muitas vezes é um adoçante misto. Se você não lê direito, você acaba levando adoçante que tenha ciclamato, que tenha sacarina, que tem sódio, achando que vai fazer um benefício de levar só sucralose. Então, leia rótulos, né? E procure adoçantes naturais, né? Sempre é a melhor opção, né? Então, usar ali a estévia, né? Procurar se acostumar com o sabor dela seria uma boa indicação. Maravilha. Maravilha. Então, para a gente ter mais saúde, mais qualidade de vida, nós precisamos de informação, não é? Orientação, conhecimento. Dá trabalho? Dá trabalho sim. A gente olhar rótulos, aprender a olhar, porque tem muita informação ali que não está em letras grandes na frente do produto, não é? Ela está contida lá no rótulo. Então, se a gente aprende a olhar o rótulo, a entender um pouco mais sobre os alimentos, sobre a composição desses adoçantes principalmente, com certeza a gente vai ter mais qualidade de vida. Daphne, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast e com certeza a gente vai gravar outros, né, para que a gente possa levar essa informação, principalmente agora dos açúcares, né, que quais são os açúcares mais indicados, né, para todas as pessoas e não para os portadores de diabetes, não é? Então, eu costumo dizer que até nos corredores as pessoas param para perguntar, né? Eu posso isso? Eu posso aquilo? Então, que a gente possa orientar cada vez mais. Obrigada, viu, Daphne? Eu que agradeço pelo convite, Alexandra. E sim, vamos gravar próximos para a gente ir ajudando, né, com essas informações corretas mesmo. Maravilha. Gostou do tema de hoje?
Então compartilhe com aquela pessoa que você ama e merece receber essa orientação. Deixe seus comentários, suas sugestões de temas para que possamos desenvolver para você. Curta as nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Diabetes Eu Cuido. Fique com Deus e até o próximo podcast.